ata, tá? Aqui, ato do produto, expectativas pedem política contracionista. Lembrando, ela vai cada vez ficar mais contracionista. Já é 14,25 na Austrália, lá em março. Já é 14,25. E vai até onde? Vai até 15? Não precisa ir a 15? Vai precisar acima de 15? Aqui, desse lado, teoricamente, pode ir acima de 15. Aí você vai para cá. Teoricamente, foi o principal motivo do rally dos mercados brasileiros. Tá? O que aconteceu na curva de juros aqui no Brasil realmente foi muito forte. Tá? E aquilo, da mesma maneira que os juros longos no Brasil subiu para caramba, com aquela tese da virada do ano de dominância fiscal, nossa, a dívida brasileira vai crescer 5, 6 pontos percentuais. E é mesmo, tá? Se o Selic tiver aqui para 16, vai subir mesmo, tá? Porque imagine, 16 com uma inflação de 5. Estamos falando de 11 de juros real. Com uma inflação de 6, estamos falando de 10 de juro real. Tá? Então, realmente, um cenário que o BC vai ter que é 16, aí volta o cenário da dominância fiscal, mas se for 16, não vai bater na questão da sustentabilidade da dívida, que vai fazer com que o dólar suba, e essa subida do BC seja inócua, acaba sendo um próprio tiro no pé, que é a definição clássica de dominância fiscal. Por enquanto, a dominância fiscal no Brasil foi para o banco de reservas. Tá? Por enquanto, o que o Brasil está olhando poxa, será que até 15 já é o suficiente? Será que subir até o 15,5 é suficiente? A Dilma subiu até 14,25, o Roberto Campos subiu até 3,75. Lembrando, o ano virou com esse Selic vindo, sinalizando 17. Tá? Então, para mim, esse aqui é o cara para perseguir. Se o mercado de renda fixa continuar melhorando, eu acho que é um ótimo sinal. E quando a gente fala melhorar, nada mais é que comer prêmio de risco. Afinal de contas, falar que o mercado ontem estava tradando 15,5 final de ciclo, deixa eu tentar ver aqui, ó, entre 15,5 e 15,75, é juro pra caramba. Eu acho que isso aqui vai buscar 15. Tá? Obviamente, eu acho, antes de ver a ata com carinho, para ver se o mercado... O grande segredo hoje da ata é o seguinte, como é que o mercado vai interpretar o que é mais preocupante, a desaceleração econômica ou a constatação que o fiscal é frouxo, que precisa endereçar o fiscal, que precisa de uma política harmoniosa, que a inflação corrente está com aspecto ruim, que a simetria da inflação é para cima, que as expectativas de inflação estão desancoradas e desancorando cada vez mais. Esse é um case para o Selic bastante. O outro case é a atividade econômica, que ficou lá no comunicado e está hoje na ata. Sempre lembrando, quando você tem uma combinação de se a atividade econômica desacelerar, eu estou aí para ajudar, você tira um pouco, vamos olhar todos os dados de atividade econômica. Se você olhar todos os dados de atividade econômica no Brasil, eles realmente vêm desacelerando. Então, se está desacelerando, abre a porta do BC brasileiro não precisar ir tão longe. Vou tentar dar uma encurtada e ser um pouco mais objetivo. Quando que eu ficaria muito mais tranquilo em relação ao cenário brasileiro de juros? É quando os juros longos no Brasil começassem a cair com mais força. O que significa isso? Em qualquer país normal, que não se discute sustentabilidade da dívida, toda vez que um Banco Central começa a subir os juros para desaquecer a economia, para a inflação cair, o que acontece com os juros longos? Cai. Isso chama-se curva negativamente inclinada. O Brasil, simplesmente, ano passado, no início do ano, ele colheu o pior dos cenários. Eu vou tentar derrubar a inflação, mas, ao mesmo tempo, eu corro o risco de ter minha dívida insustentável, então eu subi os juros e não tinha o benefício da curva longa de juros cair. Se o shape da curva brasileira começar a ficar dentro de um país mais normal, eu acho que seria um ótimo sinal, tá? O ponto que eu quero falar para vocês, a gente tem que olhar, tá com mais carinho, não tive tempo de olhar, o fluxo de ruído de Brasília. Eu acho que o governo é craque em escorregar nas próprias bananas que ele coloca, tá? Mas eu acho que eles vão ter uma preocupação muito grande de evitar cada vez mais ruídos. Afinal, o recado que o Kassab deu semana passada foi muito forte. E não foi só o recado do Kassab, vocês devem ter visto o recado ontem também do Marcos Pereira, que é o líder dos republicanos. Tá? Estamos falando do PSD, que é um partido de centro, o Republicanos é um partido que ele próprio mesmo se define de centro-direita, tem ministérios no governo e ambos estão falando,
Se você for nessa direção, eu estou pulando o barco. Tá? Então, para mim, esse tipo de notícia, juntando com a notícia do Kassab, é notícia que Brasília vai ter que se esforçar muito para não gerar ruído. Tá? Bom, dando prosseguimento aqui, o que a gente pode, o que eu gostaria de mostrar para vocês? De novo, PMI do Brasil Industrial subiu levemente para 50,7, mas a inflação subiu mais devagar devido a vendas mais fracas. Fato que a redução dos estoques e estagnação no volume produzido. Desafios fiscais, monetários e cambiais interrompem o crescimento da produção. Ontem saiu dado da confiança empresarial, embicando. A gente já viu a confiança do serviço caindo, a confiança da indústria caindo, a confiança do empresarial caindo. Então, todos os dados que a gente está colhendo apontam para uma desaceleração da economia brasileira. Tem aquele risco do PT, do governo, dobrar a aposta. Sempre vai existir. Sempre vai existir. Isso tem parte no preço ativos brasileiros. Só que eu acho que não vai ser esse tipo de notícia que todo mundo sabe, vai para debaixo do tapete. Eu acho que no curto prazo, senhores, quem ficar olhando para o Brasil no detalhe, não está errado, o fiscal não vai ser endereçado, ele vai acabar sendo estopado. Então, eu acho que não é hora de você olhar os pontos frágeis do fundamento brasileiro e se posicionar neles. Eu acho que é o prazo, é o momento atual, é o momento tático. Deixa o mercado repensar, deixa o mercado reavaliar até onde vai essa Selic e até onde vai essa Selic, qual é a consequência na dinâmica do endividamento público brasileiro, que foi o principal problema ali, o principal drive que fez o mercado brasileiro sofrer bastante. Ontem, por exemplo, esse é um gestor importante, tá? Falando de oportunidade. Ele elegeu o Brasil, ele elegeu o Brasil como top pick da carteira dele, tá? E o que ele falou é um investimento contrarian, tá? Ele está indo contra, está indo contra o mercado. E o que ele está falando? Preço de Brasil, e ele chama a atenção que essa rotação da pessoa física brasileira que está saindo da Bolsa para procurar renda fixa, que tem os juros muito atrativos, está depreciando os preços ativos brasileiros, e isso, na opinião dele, está trazendo uma oportunidade de compra, como a gente viu a Allianz há um tempo atrás. E vou até mostrar para vocês uma coisa da concorrência, tá? Mas que eu gostaria de mostrar, que quando você vê as questões de múltiplo da nossa bolsa, tá? Deixa eu ver se ainda está aqui, se aquele é um gráfico que eu gostei que ele fez aqui, ó. Eu não achei, tá? Mas é um gráfico realmente pontuando todos os quão barato, tal, teoricamente, em relação aos múltiplos, quanto tem coisa descontada no preço do Brasil.